Paz do Senhor para vocês. Como é que vocês estão? Como está tudo em casa, família? Espero que esteja, tudo jóia. Estamos aqui então para mais uma escola bíblica dominical. Espero que vocês gostem. Olha só, quem está assistindo pelo YouTube, deixa um recadinho pra gente, pra mim, pra professora Cleide, pra professora Dani, ou coloca no YouTube, ou coloca no WhatsApp, só para nós sabermos que vocês estão acompanhando. Coloca se está gostando, pode colocar dúvidas também, tá bom? Nós estamos esperando para saber como é que tá aí o estudo bíblico em casa, certo? E falando em estudo bíblico, hoje o nosso tema é Deus existe. Sim, se você tá aí hoje, é porque você já ouviu alguém dizer isso. Na sua casa, com seus amigos, com seus parentes, já foi para a igreja, né? Em algum momento da sua vida, você ouviu alguém dizer para você que Deus existe. Olha só, hoje eu trouxe até aqui o computador para a gente estudar um pouquinho mais da palavra. Vamos lá? Então, aqui a nossa EBD, Deus existe, e eu trouxe um versículo. Esse versículo vocês vão encontrar em Jeremias 10:6, e está dizendo assim: não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor Deus. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Jeremias 10:6. Todo mundo que já ouviu falar de Deus, já teve experiências com Deus, tem alguma coisa para contar. E esse versículo, ele fala da grandeza incomparável do Senhor. E sabem que essa semana, com os alunos do GA, nós tivemos uma atividade que era um desafio, onde eles tinham que mandar para mim um áudio contando o que fez e faz, né, com que eles acreditem que Deus exista. E eu recebi depoimentos maravilhosos. Eu fiquei bastante emocionada com as histórias que eu ouvi e também com os versículos que eles mandaram. Esse versículo, inclusive, foi um dos que mais apareceu. E eu fiquei bem feliz de saber que muitos já reconhecem a grandeza de Deus. E você, que está nos juniores, que já passou por outras escolas bíblicas, já aprendeu muitas coisas com o tio Hugo, com a tia Mari, com a tia Cleide. Você já pensou, já parou para pensar nessa grandeza de Deus? Já parou para pensar como você acreditou, como você conheceu, como você ficou sabendo que Deus existe? Eu vou contar a minha história. Na verdade, eu vou contar duas histórias. Depois você vai pensar na sua. Vamos lá? Quando eu era pequena, meus pais sempre falaram de Deus para mim. Falaram de Jesus, falavam de Deus, contavam histórias da Bíblia. Liam a Bíblia às vezes, não muito, mas liam. Oravam todas as noites, faziam orações, me levavam para a escola dominical. E assim eu fui crescendo. Quando eu fiquei adulta, eu tive algumas dúvidas, daí eu busquei a igreja, porque os meus pais não iam na mesma igreja que eu vou, né? Na Igreja Batista Vida Nova. E lá na igreja eu fui encontrando respostas para as minhas dúvidas e fui conhecendo mais e mais Jesus e conhecendo mais e mais Deus. E, na verdade, isso nunca acaba, né? As experiências, o conhecer Deus, ela nunca acaba. Deus é maravilhoso e todos os dias a gente tem experiências com Ele e a certeza de que Ele existe. Agora, por exemplo, nessa época de pandemia, de isolamento, né? De afastamento social, pensa quantas pessoas estão sofrendo e quantas pessoas Deus está protegendo. Então, Deus tem me protegido, tem protegido a minha família. E esse é algo que me mostra que Deus existe. Mas não é só isso.
Deus, ele é Deus porque ele é o Deus Criador, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que deu seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós, como nós também já estudamos na igreja e aqui também, nas aulas virtuais aqui. E você? Já pensou? Quem te falou pela primeira vez? Como você ficou sabendo que Deus existe? Aí eu falei que eu tinha 2 histórias. Agora a segunda. A segunda história tem até um versículo dessa história. E ele está em Isaías 40, 12. Olha lá. Eu já até deixei aberto aqui na minha Bíblia. E está dizendo assim. Isaías 40, 12. Quem mediu na concha de sua mão as águas e tomou a medida dos céus em seus dedos? Quem recolheu o pó da terra e pesou em balanças? A montanha, as montanhas e toda a terra. Esse versículo está falando da majestade e da grandeza de Deus. E uma vez, eu estava com a Camila, vocês conhecem, alguns de vocês conhecem a Camila, minha filha. Eu estava com ela no mar, no barco, né? E não tinha mais nenhum barco, não tinha mais outras embarcações, só tava a gente e aquele mar grande, né? E as montanhas e as árvores. Aí eu falei pra ela, olha filha, já pensou que tudo isso daqui foi criado por Deus? E que Deus é esse, né? Que consegue criar todas as coisas. Como que tem gente que pode achar que Deus não existe, que tudo isso daqui surgiu do nada? Sabe que tem um versículo na Bíblia que fala que Deus, ele é tão grande, tão maravilhoso, que ele pega essa onda, essas águas aqui do mar nas suas mãos e faz uma concha com as suas mãos e é capaz de segurar toda essa água? Aí ela ficou assim bem impressionada e falou, é mamãe? Eu falei, é. Imagina, nós vamos lá na torneira, abrimos e cai aquele pouco de água da torneira, nossa mão já enche e já começa a transbordar, né? Imagina o tamanho da mão de Deus para ele chegar a fazer a concha e pegar todo o oceano e levantar assim, e aquela água escorrer pelas mãos dele, mas a concha das mãos dele ser capaz de segurar as ondas, segurar as águas, né? E aqui ainda diz também, ó, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro. Pesou as montanhas e os morros numa balança. Deus, o grande Deus Criador. Ele é quem criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Esse Deus existe, esse Deus deu seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós. Esse Deus cuida de mim e cuida de você. Hoje você vai pensar, como você ficou sabendo que Deus existia? E hoje você vai lembrar desse Deus e vai dizer para ele o quanto você ama e o quanto você quer ficar juntinho dele. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua imensa grandeza. Não temos palavras, ó Senhor, para dizer o quão grande o Senhor é. Quantas maravilhosas coisas o Senhor fez nas nossas vidas. Obrigada por cuidar de nós. Sabe, Senhor, aquele medo, aquela dificuldade, aquela doença que eu tenho, ou que alguém que eu amo muito tem, ou alguém que eu conheço. Senhor, eu coloco nas tuas grandes mãos agora. Se o Senhor consegue, como diz a palavra, e eu sei que a tua palavra é a verdade, como o Senhor consegue segurar nas conchas das mãos aquela imensidão de águas, segura nas tuas mãos, ó Senhor, a minha vida e a vida dessas pessoas que são importantes para mim, que eu conheço e que precisam de ti. Obrigada, Deus, porque o Senhor existe. Obrigada, Jesus, Salvador, por ter dado a sua vida por nós e nos permitir chegar tão pertinho de Deus. Amém.
Deus abençoe. Nós nos vemos na próxima aula.